O cerne da incredulidade. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Atos 7, versos 39 e 40. Isto nos leva a uma espécie de ponto decisivo no discurso de Estevão. Tendo tratado em geral dos fatos que ele está ansioso por utilizar, agora começa a aplicá-los aos membros do Sinédrio. Rememorou a história, mas não se contenta em fazer meramente isso. Ele mostra a sua relevância. Ele agora mostra claramente a tese que está defendendo, que os membros do Sinédrio são culpados exatamente da mesma incredulidade dos seus antepassados do tempo de Moisés, este homem que eles alegam admirar e reverenciar muito. Por isso Estevão trata desse ponto claramente e lhes mostra o caráter da incredulidade. Eles não conseguem vê-los por si mesmos, e então Estevão procura fazê-los ver, lembrando-lhes a história deles próprios e mostrando-lhes que inconscientemente caíram nesta mesma falácia fundamental e que estão trazendo dificuldades sobre si mesmos, justo como os seus antepassados tinham feito. Mas alguém poderá dizer-me: isso tudo está certo, porém, que tem isso a ver conosco? Você não tem nada melhor para nos dizer, estando o mundo como está, a guerra no Vietnã, incerteza quanto ao que vai acontecer no Oriente Médio, quanto ao que vai acontecer em toda parte? Não estaríamos nós no limiar de uma terceira guerra mundial que provavelmente será o fim da civilização? Será que você não tem nada melhor para nos dizer numa ocasião como esta do que uma velha história de algo que aconteceu há muito tempo, no século I? Certamente, diz este crítico, você deveria realmente estar a par dos tempos, deveria procurar dizer algo que seja relevante para os dias em que vivemos e para as calamidades pelas quais estamos passando. Você não tem nada melhor do que pregar um sermão que poderia ter sido pregado há cento e tantos anos, quando tudo precisava estar em paz, quando imperava a Pax Britânica, que dava a impressão de que ia durar para sempre? Bem, é indubitavelmente que alguém está com esse pensamento. Tudo bem, penso que é justo e me disponho a refutá-lo. Deixe-me dizer exatamente por que estou chamando a sua atenção para esta questão. O motivo é simplesmente este. Aqui veremos que este primeiro mártir, Estevão, mostram com muita clareza as causas de todos os males da raça humana. É porque estou preocupado com a presente situação que estou chamando a atenção para esta história. Temos aqui um grande princípio em operação. As duras penas Estevão procura mostrar que a humanidade está sempre em dificuldade porque sempre rejeita a voz e a palavra de Deus. Não há nada de novo. Sempre foi essa a causa de todos os nossos problemas. Portanto, não há nada que seja mais relevante para a presente situação do que estas palavras de Estevão. Do ponto de vista cristão, os problemas do mundo atual não serão resolvidos procurando penetrar nas sutilezas da disputa entre o Vietnã do Sul e o do Norte, nem, na verdade, nas complicações da disputa entre árabes e judeus. Temos coisa muito mais importante para fazer, e essa é descobrir por que há problema entre as pessoas. Na verdade, entre quaisquer dois indivíduos, marido e mulher, dois irmãos, duas irmãs, parentes, amigos, associados. Vamos dar mais um passo. Precisamos descobrir por que há esta ou aquela dificuldade em qualquer de nós. Pois uma guerra está sendo travada dentro de cada um de nós. A vida é um conflito. É uma luta. Há forças pelejando dentro de nós. E nos preocupamos com isso. Examinamos essas coisas, vocês veem, num nível mais profundo do que o dos políticos. Eu estaria insultando vocês e a sua inteligência, e vocês estariam desperdiçando o seu tempo
Se eu simplesmente lhes dissesse a minha opinião sobre o que deve acontecer no Vietnã, no Oriente Médio e em todos os demais lugares. Não é essa a minha função. Torno a dizer que eu tenho uma função infinitamente mais importante para desempenhar, que é levar cada um de nós a ver por que estas coisas acontecem, por que o mundo está como está, porque cada indivíduo, homem ou mulher, é como é por natureza. É esse o assunto que temos aqui, e Estevão o desfralda e o deixa perfeitamente simples e perfeitamente claro. Todavia, é isso que o mundo não entende, e é por isso que devemos chamar constantemente a atenção para esse ponto. Não há nada de novo nisso. O século XX não é diferente de todos os demais. Já disse isso muitas vezes, mas deixe-me repeti-lo porque parece que as pessoas são lerdas para captá-la. Mas, dizem elas, você não pode estar certo. Só recentemente o átomo foi dividido, não havia aviões a jato antes deste século. Correto. Estou ciente disso tudo, mas que importância tem? E a resposta é simplesmente que a única diferença que estas descobertas e estes avanços fazem é quanto ao modo como fazemos as coisas. Aí estão os combates com foguetes, bombas, aviões e diversas outras máquinas. E dizemos que isso é inteiramente novo, que o problema da humanidade é inteiramente novo. Contudo, não é. Não é o modo de lutar das pessoas que importa. O que importa é o fato de que as pessoas lutam umas contra as outras. E os seres humanos têm estado em conflito através dos séculos. Em princípio, não há diferença em lutar com 2 punhos e lutar com 2 bombas. Não há a mínima diferença. É lutar em ambos os casos. Só mudamos os implementos com os quais lutamos: punhos, paus, arcos e flechas, lanças, arma de fogo, balas de canhão, etc., até chegarmos às nossas horríveis bombas atômicas. O mundo é exatamente como sempre foi. Através dos séculos, os problemas são os mesmos. Problemas conjugais, problemas econômicos, problemas industriais, de capital e trabalho. Somos tão sonsos que pensamos que, porque trocam de roupa, as pessoas são diferentes. Não são. São exatamente iguais. Nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, verso 9. Portanto, o que precisamos ter acima de tudo na hora presente é este velho tratamento, o único tratamento que realmente nos leva ao coração e ao centro do problema. E digo que este é o único porque somente este trata do problema em profundidade. Todas as outras coisas são muito superficiais. É quase patético ver que estes escritores, comentadores políticos e outros, com a sua inteligência aparente, nunca olham por baixo do nível político. São incapazes disso. Com toda a sua inteligência, realmente não descem ao verdadeiro problema. É só isto, dizem eles, ou aquilo. Mas é tudo pensamento político, e por essa razão eles não atinam com o ponto. O Evangelho é a única mensagem que realmente mostra a profundidade do problema. E isso é importante porque as pessoas rejeitam o Evangelho por uma importante razão. Elas nunca entenderam a profundidade do problema da raça humana. Se tão somente soubessem isso, estariam mais prontas a ouvir esta mensagem. É devido elas falharem nesse ponto que a sua rejeição tem continuidade. Portanto, a minha alegação fundamental é que o estado em que o mundo se encontra e a rejeição do Evangelho estão inextricavelmente entrelaçados. O mundo está como está porque se recusa a ouvir a voz de Deus. Esse é justamente o ponto que Estevão está defendendo. Ele próprio é judeu e se dirige a judeus. E Estevão sabe que o nosso Senhor tinha profetizado que a nação judaica, por tê-lo rejeitado, seria rejeitada e uma terrível calamidade viria sobre ela. O nosso Senhor profetizou a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Leia o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, ou o capítulo 13 de Marcos, e ali constatarão que ele a descreveu em detalhe. Vês estes grandes edifícios? Perguntou ele. Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Marcos 13, verso 2. Ele profetizou essa destruição, e aconteceu. Mas o nosso Senhor disse também porque aconteceria essa destruição. É porque o estavam recusando e estavam recusando sua mensagem.
Jerusalém, Jerusalém, lamentou-se quando contemplava a cidade pela última vez. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. Essa foi toda a causa do problema, e Estevão está salientando o mesmo ponto. Diz ele: vocês me acusam de blasfêmia. Acaso não conseguem enxergar que vocês é que são as pessoas culpadas de blasfêmia? Vocês estão rejeitando a mensagem de Deus mediante Jesus Cristo, seu Filho, exatamente da mesma maneira pela qual os seus antepassados a rejeitaram mediante seu servo Moisés. E é porque o mundo continua fazendo a mesma coisa hoje que eu estou chamando a atenção de vocês para este assunto. Não estou interessado nele só em termos dos poderes e países do mundo e da possibilidade de uma calamidade mundial. Estou muito mais interessado nele na medida em que afeta cada indivíduo que ouve a minha voz neste momento. Não tenho nenhum consolo para oferecer a vocês no que se refere a este mundo. Este mundo está sob a ira de Deus. Teremos que tratar disso posteriormente, porém não há como questionar esse ponto. Mas, graças a Deus, tem uma mensagem que pode dar-lhes tudo o de que vocês necessitam, a despeito do que venham a acontecer com o mundo. Tem uma mensagem que pode dizer-lhes algo que lhes será proveitoso, não só neste mundo, com tudo o que lhe possa suceder, mas estará com vocês através e além da morte, na eternidade que a todos nos espera. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí estão os membros do Sinédrio rejeitando esta mensagem, repetindo-a. Estevão está interessado em abrir os seus olhos para o que eles estão fazendo. Por isso eu tenho tentado analisar e tabular as ideias de Estevão para vocês conforme ele as coloca nestes 2 versículos em particular. E o meu primeiro ponto, absolutamente vital, é este: a profundidade do problema. Vejam o ponto desta maneira. Aí estão estes membros do Sinédrio. Não são tolos, são homens inteligentes e capazes, e são os líderes da nação. Por que rejeitam o Evangelho? Porque o mundo ainda o rejeita? Porque os homens e as mulheres continuam se comportando como se comportam? Temos que pensar seriamente nessa questão. E se um tempo como este não os convence, o que o fará? E a primeira coisa que devemos compreender é que este não é um problema superficial, é o mais profundo de todos. Ora, este problema não é apenas uma questão de falta de conhecimento ou da necessidade de um pouco mais de ensino e de exortação ou de um apelo para que as pessoas se amem. Temos tido isso até nos deixar enfastiados e cansados. Isso não leva a nada, nem toca na situação. Não, o problema é tão profundo que afeta os homens e as mulheres de maneira total. Eles estão numa condição na qual não estão apenas parcialmente errados, mas sim inteiramente. E agora eu os desafio a encontrarem algum outro ensino, onde quer que seja, que diga isso. E, obviamente, isso é básico. A grande mensagem da Bíblia é que o mundo está como está porque o homem desobedeceu a Deus e caiu. A queda foi total. Ele caiu em todas as suas faculdades, em todas as partes do seu ser. Ele não é o que se esperava que fosse, e cada parte dele está sofrendo em decorrência desta queda. Pois bem, eu começo com isso, e a isso dou ênfase porque há muitas pessoas no mundo e neste país, sem ir mais longe, que rejeitam este evangelho porque, dizem elas, ele é um amontoado de absurdos. Essa ideia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse conceito de encarnação que Deus, o Filho, desceu do céu, nasceu como homem, viveu neste mundo e operou milagres, e ainda que a sua morte na cruz, de um modo ou de outro, nos salva, e que eu e vocês temos que nascer de novo, essa ideia, dizem tais pessoas, é completo lixo e absurdo. Não. O que os homens e as mulheres precisam receber é simplesmente instrução, educação e cultura. Enviem palestrantes por toda parte para esclarecer as pessoas, mostrando os horrores das bebidas, das bombas e das guerras. Põe os seus palestrantes na televisão e então o país, tendo recebido instrução, mudará. É desnecessário introduzir Deus, a encarnação, uma morte expiatória,
os milagres e o nascer de novo. E as pessoas dizem isso porque nunca viram a profundidade do problema. A solução que elas apresentam é fácil porque o seu diagnóstico é superficial. Elas são bastante consistentes, claros, mas estão erradas em ambos os lados. E, naturalmente, a história está provando que elas estão erradas. Não há gente que pareça mais ridícula do que os otimistas do século XIX, os políticos, os poetas e os filósofos. Todo o bando deles. Como estavam cegos. É por isso que eu sempre acho um pouco difícil falar com restrição sobre os grandes vitorianos, assim chamados. Eles foram, presumivelmente, os líderes mais cegos dos cegos de qualquer século. Foram bastante tolos para pensar que estavam à beira da perfeição, que a evolução estava prestes a atingir o seu ponto culminante. Oh, a cegueira dos vitorianos! Repito, porque as pessoas não se dão conta da profundidade do problema, que não conseguem ver a necessidade deste evangelho sobrenatural, deste livramento miraculoso, desta singular intervenção de Deus. As duas coisas vão juntas. Por conseguinte, havendo dado a vocês o princípio geral, permita-me agora expressá-lo desta maneira. O que é que Estevão nos ensina aqui sobre a natureza da incredulidade? Qual é o caráter deste problema dos homens e das mulheres que os leva a rejeitar o Evangelho, como os membros do Sinédrio estão fazendo aqui, como o povo tinha feito com Moisés e como continua fazendo? Bem, é isso que Estevão nos diz. Primariamente, esta incredulidade e esta rejeição do Evangelho são devidas ao estado do coração, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo: o real problema dos homens e das mulheres, a causa da sua incredulidade, está no coração deles. Pois bem, nas Escrituras, o termo coração geralmente significa o centro mesmo da personalidade. Particularmente, significa a sede dos desejos. É o que nas pessoas determina o que elas realmente querem. Vocês notam, então, que a incredulidade não está na mente. Esta é a primeira coisa que esta geração em particular precisa aprender, pois hoje em dia as pessoas acham, com muito gosto, que não são cristãs por causa dos seus grandes cérebros, por causa do seu entendimento e especialmente por causa de todo este maravilhoso conhecimento moderno que nós temos armazenado. Mas é exatamente aí que elas estão erradas. Primariamente, o problema delas não está em sua cabeça, porém em seu coração. O coração é mais profundo que a mente. Posso provar isso para vocês muito simplesmente. Eis aqui dois homens que, quando podemos julgar, são quase iguais em sua capacidade. Na escola, ora um, ora outro, estava sempre em primeiro lugar na classe, e o outro em segundo. Pergunta aos professores que os ensinaram qual deles era o mais capaz e lhe responderão: realmente, não o posso dizer, às vezes era um, às vezes o outro. Parecem dotados quase identicamente dos mesmos dons, capacidade e propensões. Certo. Mas um é cristão e o outro não. Por quê? Não pode ser questão de intelecto, porque se concorda que não há diferença nisso entre eles. Pode haver dois irmãos quase idênticos em seus dons, e um é cristão e o outro não. Se o cristianismo fosse questão de intelecto, vocês teriam que chegar à conclusão de que ninguém dotado de inteligência jamais poderia ser cristão. Porém, isso não é verdade. Alguns dos vultos mais inteligentes que o mundo já conheceu têm sido alguns dos seus maiores cristãos. Mas eu tenho um argumento melhor ainda. Vejamos um homem, um gênio, Saulo de Tarso. Aí está um intelecto gigantesco. Pois bem, houve tempo em sua história em que ele considerava Jesus Cristo como blasfemo e não tinha medo de dizê-lo. Teremos que considerar sua história mais adiante. Lá estava ele, com toda a sua admirável habilidade, seu conhecimento da lei. Era um professor magnífico, um gênio religioso e, com seu grande cérebro, ele dizia que Jesus de Nazaré era blasfemo e que os cristãos também eram blasfemos. Ele estava inteiramente de acordo com o Sinédrio. No entanto, eu e vocês pensamos neste homem, não como Saulo de Tarso, o blasfemo, o inimigo do Evangelho, mas como o extraordinário apóstolo Paulo, o grande pregador e expositor da fé cristã. O mesmo homem com o mesmo intelecto,
o mesmo entendimento e conhecimento, tudo o mesmo. Ele mudou rotundamente. O que mudou? Não o seu intelecto. O mesmo intelecto que escreveu as epístolas aos Romanos e aos Efésios foi o que tinha trabalhado com devastador poder contra Cristo e seu Evangelho. A mesma habilidade, mas um homem diferente. Não. O problema nunca está primariamente na mente, mas sim no coração. É o que lemos no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, verso 12. O que significa isso? Bem, vamos direto de volta à origem de todas as nossas dificuldades atuais. E vocês a encontram no capítulo 3 do livro de Gênesis. Ora, bem sei que isso parece ridículo ao homem sofisticado moderno, tanto ao homem como à mulher. Mas tudo o que lhes digo é isto. Dei-me outra explicação, se puderem achá-la. Esta é uma explicação completa. Lá estavam Adão e Eva, criados com perfeição, gozando a vida no paraíso. O mundo veio a ser como é por causa do coração do homem, e o diabo sabia que o coração era a chave. Por isso, quando tentou Eva, procurou atrair o seu coração, não o seu intelecto. Evocou o seu orgulho. É assim que Deus disse? Deus lhe disse que você não deve fazer isso? Sabe por quê? Ele não quer que você seja igual a ele. Ele está procurando manter você por baixo. O diabo conhecia com precisão a fraqueza dela, e ela caiu, e Adão com ela, e toda a sua posteridade caiu e cai com eles. Foi esse o pecado original, o qual está no coração dos homens e das mulheres. Sobre Eva nos é dito que ela viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Gênesis 3, verso 6. Indubitavelmente, pareceu-lhe que isso ia ser maravilhoso, e foi isso que a seduziu. Foi o coração controlando a ação. E se vocês lerem a história dos filhos de Israel no Velho Testamento, verão constantemente esta verdade que Estevão está expondo aqui. Constantemente os seus corações cobiçavam alguma outra coisa, cobiçavam outros deuses, outras mulheres. Eles estavam sempre cobiçando alguma coisa. Essa foi toda a causa da sua tragédia. Se eu tivesse os poderes de ditador, penso que compeliria todo mundo a ler a história dos judeus no Velho Testamento. Aí vocês veem os homens e as mulheres se portando como estultos, sempre governados por seus corações. Na verdade, o nosso Senhor expôs isso ainda mais clara e francamente quando disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. É dali que tudo vem. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, verso 11. Tampouco são as influências que nos rondam. Elas apenas exploram aquilo que é inerente em nós. Todas as coisas são puras para os puros. Tito 1, verso 15. Mas se você não é puro, todas as coisas se tornam impuras. É o coração humano que é mau. Portanto, o problema do mundo não se deve ao fato de que ele não tem luz nem conhecimento. Vejam os livros que têm sido divulgados e que mostram a loucura da guerra e a maldade destas diversas atitudes que estão arruinando a vida. Não há falta de luz e de conhecimento. A luz veio, supremamente, na pessoa do Filho de Deus. Vocês têm tudo isso no Sermão do Monte. Por que as nações estão em conflito? Por que se armam? Porque elas estão na beira de um abismo neste momento? Eis a resposta do nosso Senhor. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Porque não se voltam todos para ela e não se submetem a ela? Porque não vivem todos na luz? Aqui está a resposta. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. Por isso as pessoas rejeitam o Evangelho, porque amam o mal, gostam do que estão fazendo, são governadas pelo coração. O apóstolo Paulo resume isso a seu modo costumeiro, quando escreve aos Efésios: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos.
Que tipo de vida era? Aqui está, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, as cobiças da carne, do corpo e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, versos de 1 a 3. Estou falando sobre o mundo como ele é. Ouçam Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago 4, versos 1 e 2. Não seria essa a explicação de toda a história, não importando o país que vocês mencionem? Este país também tem sido culpado de ambição de poder, tomando domínio sobre esta e aquela área do mundo. Não gostamos que outros povos façam isso, mas nós o temos feito. Todas as nações o têm feito. Isso é meu. Não, é meu. Cobiça. Desejo. A cobiça é a causa da aflição do mundo. A luz é varrida para um lado porque as pessoas não são governadas por essa razão, mas por suas cobiças e paixões. Este é o ensino universal do Novo Testamento. Permitam-me apresentar-lhes o apóstolo João, dizendo exatamente a mesma coisa. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, versos 15 a 17. Estas pessoas, diz Estevão aos membros do Sinédrio, seus antepassados, em seu coração se tornaram ao Egito. Mas o problema é total, não se limita ao coração. A vontade está envolvida. Estas palavras de Atos, capítulo 7, são extraordinárias. Quão acuradas são as Escrituras, ao qual nossos pais, diz Estevão, não quiseram obedecer, mas literalmente não costumavam obedecer. Uma tradição melhor é, ao qual os nossos pais não quiseram ser obedientes. Quando Adão caiu, não foi só o seu coração que caiu, sua vontade caiu também. Celebraremos em outubro, espero, aquela grande e momentosa data, o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero cravou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Que foi que este homem veio a descobrir? Que foi que se evidenciou como sendo o ponto decisivo em tantos aspectos? Bem, o que Lutero viu foi a escravidão da vontade. A Igreja Católica Romana não cria nisso e continua não crendo, mas Lutero viu isso, baseado nas Escrituras. Este ensino é fundamental em todas as Escrituras. Eles não quiseram ser obedientes, e este continua sendo o problema com todas as pessoas. Elas não querem viver esta vida, não querem ser libertadas, querem seguir o seu próprio caminho. Podemos prová-lo, todos sabemos disso por experiência pessoal. Você não tem visto que, mesmo quando convencido e condenado pela verdade, você ainda luta contra ela, não quer obedecê-la, ou quando a vê claramente, de um modo ou de outro, a sua vontade fica paralisada e você não põe em prática a verdade? Nossa vontade falha tanto como o nosso coração. Nossa vontade está presa, está numa escravidão. Somos governados pelo Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 2. Mas vocês dirão, a mente não entra para nada? Oh, sim, entra. Mas em terceiro lugar, a mente foi afetada, tudo foi afetado pela queda do homem, e a mente foi tão afetada como a vontade e o coração. A mente do homem foi pervertida, não pode pensar direito, sua capacidade de julgar se foi. Você não fica surpreso quando lê a história a que Estevão está aludindo ou quando leem as palavras que ele cita do Velho Testamento? Ele se refere a um incidente sumamente espantoso e extraordinário registrado no capítulo 32 do livro de Êxodo. É uma coisa deveras surpreendente sobre a conduta dos homens e das mulheres em pecado. Vejam estes israelitas, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Há nisso uma coisa quase incrível. Eles tinham sofrido na escravidão e no cativeiro do Egito,
tinham sofrido como dificilmente algum povo alguma vez sofreu, tinham se tornado escravos absolutos, tinham sido maltratados. Estevão já havia conduzido os membros do Sinédrio a repassarem a história, tinham sido açoitados pelos mestres de obras, tinham sido forçados a fazer tijolos sem lhes darem material próprio para esse trabalho. Viviam numa verdadeira agonia e as suas crianças tinham sido assassinadas. Fazia pouco tempo que tinham sido libertados milagrosamente por Deus, mediante seu servo Moisés, e ali estavam eles. Tinham cruzado o Mar Vermelho e marchavam para a terra prometida. Então uma pequena coisa saiu errada e aconteceu isto. Eles o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E isso é quase incrível, repito. Você afirma que o pecador, o homem que rejeita o evangelho, é uma pessoa inteligente? Mas quando você foi libertado de um tão horrível cativeiro e depois uma pequena coisa dá errado, estando você em liberdade, seria inteligente dizer: se tão somente nunca tivéssemos saído do Egito, se tão somente voltássemos para o Egito? Leia uma narrativa no Velho Testamento. Eles cobiçaram o Egito e suas panelas de carne. Êxodo 16, verso 3. Porventura isso é sinal de inteligência? Não. É a mais clara prova de que a mente humana foi rebaixada. As pessoas se tornaram tolas, não conseguem pensar direito. Voltar para o Egito, para o cativeiro? Todavia, esse é exatamente o argumento da humanidade. É irracionalidade, não razão. A terrível coisa chamada pecado que nos faz rejeitar o Evangelho não afeta somente o nosso poder de raciocínio, afeta igualmente a nossa memória. Como esqueceram depressa o sofrimento do Egito? Não seria esse o problema do mundo no presente? Tenho citado muitas vezes a declaração de Hegel, filósofo alemão, de que a história nos ensina que a história não nos ensina nada. Quando tivemos paz em 1945, quem diria que em 1967 estaríamos à beira de uma terceira guerra mundial? Quem teria profetizado em 11 de novembro de 1918 que em 3 de setembro de 1939 eclodiria uma segunda guerra mundial? Que é que há com o homem? Digo que ele perdeu a memória, é um tolo. Observem o que ele está fazendo, observem o que ele está construindo, vejam para o que ele está se preparando. Ele se esqueceu? Claro que sim, esse é o seu grande problema. Por que as pessoas se esquecem? É porque nunca encaram os fatos. É porque estão sempre enganando a si mesmas. Naturalmente, quando estamos em apuros, clamamos por socorro. Os filhos de Israel tinham feito isso. Na escravidão do Egito, eles tinham clamado sob os látegos dos mestres de obras. Tinham clamado a Deus por libertação, pedindo-lhe que levantasse alguém, que os conduzisse para longe daquilo tudo. Sim, no sofrimento clamavam, mas quando eram socorridos e aliviados, esqueciam o sofrimento e se voltavam contra o homem que os tinha livrado. E é exatamente isso que o mundo faz. Quando há guerra e quando há aflição, isso ocasiona dias de oração nacional e veste uma capa de religião. E quando na família alguém está desesperadamente mal de saúde, tornamos-nos boas pessoas e oramos a Deus e dizemos que vamos ser diferentes. Mas com que rapidez nos esquecemos? O que acontece conosco? A nossa dificuldade é que nunca encaramos o problema. E eu sinto que muitas das pessoas que atualmente estão protestando contra a guerra e contra outras coisas não encaram o problema. Os que protestam são ateus, na maior parte, e estão interessados na dor, não no problema. E enquanto isso for verdade a nosso respeito, continuaremos sofrendo. Se apenas nos interessamos pela dor, quando a dor é aliviada, logo nos esqueceremos. Certamente, muitos acordaram hoje de manhã com a dor de cabeça, de rachar, e disseram: nunca mais vou beber uma gota. Mas sábado que vem já terão esquecido tudo quanto a isso. Todos os políticos, filósofos, poetas e sociólogos estão interessados na dor. Querem dar-nos uma vida boa e mansa, mas a justiça exalta os povos, Provérbios 14, verso 34. E não outra coisa. E enquanto não dermos meia volta e não encararmos o nosso real problema, nos termos aqui expressos nas Escrituras, não haverá esperança para nós.
Foi isso que a queda fez com a mente humana. O homem não somente não pode pensar corretamente, não é capaz nem de se lembrar das coisas. E depois, muitos são bastante tolos para cegar-se ainda mais. Os filhos de Israel disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 40. Quão inteligentes eles se achavam. Tendo esquecido tudo o que tinha acontecido no passado, disseram: faze-nos novos deuses, e agora continuemos a nossa jornada do nosso jeito. É isso. A humanidade rejeita Deus, ela esquece tudo o que se passou, e daí desenvolve um novo ensino, uma nova religião, uma nova filosofia, um evangelho adequado à idade atômica e aos grandes homens do século XX. Fazem-nos novos deuses. E faz mais de um século que os estivemos fazendo diligentemente. Mas para onde eles nos levaram? Aí está a loucura dos homens e das mulheres. É aí que o intelecto entra em terceiro lugar. E o real uso que fazemos do intelecto como homens e mulheres em pecado é isto. Usamos o intelecto para cobrir e tentar justificar o que é ditado pelos nossos corações. Gostamos de um evangelho que nos deixe fazer o que quisermos. O problema com os filhos de Israel era que esta mensagem de Deus tinha os 10 mandamentos, tinha uma lei moral, era escrita e requeria separação do mundo. Eles não gostaram disso, pelo que praticamente disseram: façamos deuses que nos permitam fazer o que quisermos, deuses que sejam compatíveis com as nossas cobiças e com os nossos desejos. É exatamente isso que muitos homens e mulheres inteligentes continuam fazendo. Eles usam seus pequenos intelectos para fazer para si deuses que não têm vida nem existência real, não pode dar-lhes consolo algum quanto mais necessitam dele, e não tem nada para apresentar-lhes como solução, nem para o tempo, nem para a eternidade. Esse é o caráter da incredulidade, como foi exposto e analisado por este primeiro mártir cristão, Estevão. Mas, finalmente, permita-me mostrar-lhes, resumidamente, o que a incredulidade faz conosco. Estas são as palavras de Estevão, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, mas o rejeitaram. O rejeitaram. E em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito. Foi dessa maneira que eles falaram deste grande homem, com escárnio, sarcasmo e mofa. Descartaram-se de Moisés. É isso que a incredulidade sempre faz com a raça humana. Faz com que expulse os mensageiros de Deus. Esse é o ponto visado pelo discurso de Estevão. Deus levanta líderes um após outro. E que é que as pessoas fazem? Rejeitaram-no. Vocês se lembram do que os irmãos de José fizeram com ele? Venderam-no a mercadores que viajavam para o Egito, queriam descartar-se dele. O mundo tem feito isso com os seus maiores homens e mulheres. Essa é a tragédia da raça humana e, todavia, ela se gaba do seu intelecto. Rejeitaram-no. Estevão diz aos membros do Sinédrio: vocês não conseguem ver que tem repetido e perpetuado o erro antigo, a tragédia das pessoas que rejeitaram os mensageiros de Deus? Vocês rejeitaram o seu último mensageiro, seu filho. Mas é isso que a incredulidade faz conosco, faz com que nos afastemos de Deus e do seu caminho. Já lembrei a vocês que esse foi o pecado original. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, gozavam comunhão com Deus, mas a insinuação do diabo e com a cobiça que tiveram de conhecimento, autoridade e poder, que fizeram eles? Deliberadamente deram as costas a Deus. Isso é loucura, pura irracionalidade. Essa é a demência da raça humana e esta é a explicação completa dos problemas humanos. O mundo está como está por causa disto e disto somente. Isso vem acontecendo através dos séculos. Não há nada novo nisso. Não seja louco a ponto de pensar que está fazendo algo novo ao rejeitar este evangelho. Só este texto já é suficiente para provar que não está. Você está apenas repetindo o que os seres humanos sempre fizeram através dos séculos. No Salmo 14, versículo 1 eu leio: disse o nécio no seu coração, não há Deus. E você pensava que era um homem do século XX porque disse isso. Mas o nécio sempre disse isso. Você não é original.
Você não passa de escravo, repetindo como uma gravação de gramofone o que os nécios sempre disseram. E você notou onde o nécio diz isso? No seu coração, não na sua cabeça. Ele não quer nenhum Deus. A vida seria muito mais agradável, diz ele, se não houvesse Deus. Eu poderia fazer o que bem quisesse. Eu poderia completar-me. Poderia gozar a vida. Esse é o velho argumento do filho pródigo. Ora, se eu tão somente pudesse ficar longe do meu pai, eu faria. No transcurso dos séculos, esse sempre foi o argumento do nécio. A mente carnal, isto é, natural, diz Paulo, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode estar. Romanos 8, verso 7. Todos nós temos dado as costas a Deus. Estamos em inimizade contra Ele. E o resultado é que nos estabelecemos como deuses. Por isso aqui me ponho como um Deus. E ali está a linha divisória. E o outro Deus está acolá. E eu estou tentando tornar-me maior. E ele quer o mesmo. E acabamos entrando em conflito. Por quê? Porque nós dois não nos pomos de joelhos adorando o único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a única explicação. Se o mundo inteiro somente adorasse a Deus e desse ouvidos à sua lei, não haveria nenhum dos problemas que nos afligem e nos aterrorizam. Mas o exemplo supremo disto é o que o mundo fez com o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo. O que fizeram com ele? Eles o rejeitaram. Como estas pessoas fizeram com Moisés. Fora com ele, disseram. Tiraram-no da vista. Fora com ele, crucifica-o. Que quiseram em lugar dele? Um assaltante. É por isso que o mundo está como está. E enquanto permanecer assim, nenhum político jamais vai resolver isso. Sempre haverá guerras e rumores de guerras. Marcos 3, verso 7. Enquanto o mundo preferir assaltantes a Jesus Cristo, terá o que está tendo e merecerá o que está tendo. É uma rejeição de Deus, é uma rejeição de Cristo. E a frase que Estevão emprega é realmente típica e perfeita. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E é isso que a incredulidade faz conosco. Sempre nos faz afastar-nos. De quê? Bem, no início a incredulidade fez o homem afastar-se do que Deus tinha como propósito que ele fosse quando o criou. Como era perfeito! Que espetáculo, feito à imagem e semelhança de Deus e dotado de justiça original. Que criatura era o homem, que nobre. Ele era o representante de Deus na terra e foi feito o Senhor da criação. Foi assim que Deus o criou. E que é que a incredulidade fez dele? Fez com que ele retrocedesse disso. Para o quê? Bem, para o que veremos que o homem é agora. É sempre uma queda da glória e da semelhança com Deus, para a vergonha, a miséria, o desprezo, a infelicidade, a guerra e a indignidade. Sim, quando os homens e as mulheres repelem Deus e Cristo, eles sempre retrocedem. Retrocedem da liberdade e amplitude para a escravidão, da glória para a servidão. Vocês não conseguem enxergar isso? Deus fez o mundo perfeito e ele está como está porque os homens e as mulheres retrocederam, afastando-se de Deus e foram abaixo. É uma queda, sempre um rebaixamento. E todavia são suficientemente astutos para gloriar-se nisso e para achar que estão fazendo uma coisa maravilhosa quando rejeitam Jesus Cristo e o seu Evangelho. E isso me leva ao meu último ponto, que é a vil ingratidão da incredulidade. Ouçam estas vis pessoas, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso é típico das pessoas. É como tratam os líderes mais importantes. Temos feito isso neste país. Nós os usamos enquanto os queremos ter e depois os jogamos na pilha de sucata. Do que cuidamos? De nada, exceto dos nossos prazeres, das nossas comodidades, do nosso gozo. O homem nós sacrificamos, nós rejeitamos. Esse Moisés é esse homem que foi educado como filho da filha de Faraó e tinha o mais brilhante prospectos que um homem poderia ter. Mas ele abandonou tudo isso para fazer causa comum com estas pessoas.
Ele não somente renunciou os gloriosos prospectos, mas também arriscou sua vida. Tornou-se pastor de ovelhas. Sofreu com estas pessoas, partilhando com elas todas as agonias e todos os terrores das suas jornadas. Ele desistiu completa e absolutamente daquelas coisas para salvá-las e libertá-las. Mas elas se voltaram contra ele e disseram: esse Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. O sarcasmo e o desprezo envolvidos nisso tudo. Sim, mas que é isso quando se considera a atitude dos homens e das mulheres para com Deus e para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Só usa o seu nome para rogar praga e maldição. Esse Jesus de vocês, eles dizem, esse Cristo de vocês, essa cruz de vocês, esse sangue de vocês, vocês os ouvem em seu escárnio, sarcasmo e mofa. Profere as suas blasfêmias não somente contra Deus, mas também contra o maior ato praticado por Deus. E eles lançam isso em seu rosto e o repelem com total escárnio e mofa. Seremos nós culpados disso? Bem, se você não é cristão, você é culpado disso. E não me fale dos seus problemas científicos, eu os conheço tanto como vocês. Isso não é explicação. Você os coloca como uma camuflagem para esconder os seus desejos, cobiças e paixões. Você me insultará se me disser que a sua incredulidade é causada por seu intelecto, porque com isso estará dizendo que sou bobo, porém, a hora que você quiser, eu estou pronto a enfrentar você sobre bases científicas. Encare os fatos, encare a si próprio, encare o seu mundo como ele está hoje. Leia a história e verá que é justamente a história desta mesma incredulidade, desta loucura, este fado de ser governado por desejos e cobiças, e não pela razão e pela verdade. É rejeitar Deus, é cuspir no rosto de Deus de amor, é rejeitar o seu oferecimento mais glorioso. Ele lhe está oferecendo perdão gratuito, está se oferecendo para reconciliá-lo com ele, para dar-lhe um novo coração, uma nova vida e uma nova natureza. Ele o livrará do medo da morte e lhe apresentará a perspectiva de uma glória que transcende a sua mais alta imaginação. Ele lhe oferece tudo isso por preço nenhum. E você diz que é sábio rejeitar tudo isso? Esta é a única solução para o seu problema e para o problema das nações. É a única solução para o problema do mundo inteiro. Deus nos conceda ouvidos para ouvir. Deus nos habilite a ouvir o argumento de Estevão apresentado na antiguidade aos membros do Sinédrio. E Deus nos dê a graça de aplicá-lo a nós mesmos e de perceber que, se não nos arrependermos, nada estará esperando por nós, senão a desgraça e a condenação que tão completamente merecemos. Ouçamos Deus e rendamos-nos a Ele, antes que seja tarde demais.